Olá, meu irmão, minha irmã, paz do Senhor, graça e paz, Deus abençoe você, seja bem-vindo ao nosso canal Falando de Graça, e estou muito feliz em poder trazer para você, nesses 3 próximos vídeos, uma pequena série importante em um dos salmos mais ricos, mais abençoados, e um dos que mais me ajudou e tem me ajudado, o salmo de número 32, e nós estamos intitulando esse salmo, ou essa série de salmos, de Perdoado e Feliz. Eu quero convidar você a pensar comigo nesse salmo durante esses 3 próximos vídeos. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. O salmo de número 32 começa com uma afirmação muito interessante. Ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Se você começa a olhar essa palavra bem-aventurado, se você já leu a Bíblia várias vezes, você já deve ter pensado, puxa, eu ouvi essa palavra em algum lugar. Sem dúvida, no livro dos Salmos, essa é a segunda vez que ele aparece. Ele apareceu no Salmo 1. E no Salmo 1 ele diz que bem-aventurado é aquele que anda segundo a lei do Senhor. Aí temos o Salmo 32 e temos mais alguns outros salmos onde essa palavra aparece. Mas certamente você deve se lembrar que essa palavra está no Sermão do Monte. Veja como ele começa esse salmo. Davi proclama a bem-aventurança daquelas pessoas que deixam Deus cobrir os seus pecados por elas. Talvez você e eu sejamos atormentados por culpas, por medos, por pavores quanto ao nosso passado e as coisas que nós fizemos. Talvez até sejamos alvo de acusações por coisas erradas que já cometemos. Talvez você e eu tenhamos tentado encobrir durante muito tempo nosso fracasso, nossos pecados, e o que nós colhemos com essa cobertura de nossos pecados sem confessar a Deus não foi nada bom. Só tristeza, dor, angústia e sofrimento. Mas Davi começa dizendo no Salmo que bem-aventurado é aquele que deixa Deus cobrir os seus pecados. Não é aquele que cobre os seus pecados, mas é aquele que deixa Deus cobrir os seus pecados. Aliás, a palavra bem-aventurado, como eu falei, você já deve ter lembrado dela em algum momento, refere-se a um estado de felicidade e de paz. É um estado desejável, um estado em que aspiramos do fundo do nosso coração. É aquela sensação maravilhosa de estar bem com Deus, bem consigo mesmo e bem com os demais. Davi fala aqui dessa bem-aventurança maravilhosa que, segundo ele, e é o que nós estamos aprendendo hoje, só tem aqueles que Deus perdoa o pecado. Davi descreve essa bem-aventurança de 2 maneiras aqui nesses 2 versos. Ele diz que essa felicidade, esse estado de bem-estar, de felicidade que vem estar bem com Deus, vem para aqueles que possuem 2 bênçãos maravilhosas. Aquele que tem uma ficha limpa diante de Deus, aquele que tem um coração limpo. Veja, a bênção de uma ficha limpa. Ele começa dizendo isso para nós. Não seria maravilhoso se na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida não tivéssemos nada do que nos envergonhar do nosso passado? Todos nós cometemos erros, nos sobrecarregamos, todos nós estamos o tempo inteiro inseguros por causa do passado que nos atormenta. Talvez você tenha alguma coisa que tem te paralisado, talvez você tenha um histórico de condução ruim que fez com que você perdesse muitas coisas na sua vida. Talvez você andou desordenadamente com algo que trouxe problemas para você. Talvez você tenha um histórico ruim de crédito que impede você até de financiar, fazer algum financiamento. Talvez você seja um estudante de escola e tenha cometido alguns erros e agora isso abalou a sua reputação. Não seria ótimo se alguém entrasse e limpasse todo nosso passado para nos dar um novo começo, para nos deixar começar tudo de novo? Pois bem, Deus oferece, Deus dá e Deus faz isso por nós. Deus se oferece para fazer isso por você com os seus pecados. Feliz, diz Davi, aquele cujas transgressões são perdoadas e cujo pecado é coberto. Essa palavra perdoado significa levantado, elevado. É como se Deus pegasse todos os seus pecados e os levasse para longe de você. A palavra coberto, usada aqui, significa oculto, escondido da vista. E assim a primeira palavra, coberto, significa
A primeira palavra, perdoado, tem a ver com seus pecados sendo tirados de você, e a segunda palavra tem a ver com o registro dos seus pecados sendo apagados, sendo cobertos, escondidos, de serem visualizados por alguém. Você pode se perguntar como é que Deus pode fazer isso? Como Deus pode simplesmente levar os meus pecados, carregá-los, apagá-los completamente? Como Deus pode cobrir os seus pecados dessa maneira tão maravilhosa? A resposta é Jesus. Deus enviou Jesus, seu Filho, para morrer na cruz por nossos pecados. Jesus Cristo levou os nossos pecados para longe de nós. Ele levou para longe de todos nós que cremos. Se você confia em Jesus, isso é verdade sobre você. Ele carregou os nossos pecados na cruz para que pudéssemos morrer para os pecados e viver para Ele. Nele nós temos liberdade, o sangue de Jesus nos liberta, nós temos o perdão dos pecados, a ficha é completamente limpa aos olhos daquele diante de quem temos que prestar contas. O sangue de Jesus Cristo cobre o nosso pecado, e pela fé em Cristo você pode conhecer essa bênção, você pode experimentar a bênção de ter uma ficha limpa aos olhos de Deus. E como Paulo vai dizer em Romanos 8, não importa quem tente condenar você, já não há mais condenação. Se você crê em Jesus, a sua ficha é limpa completamente. O seu pecado é tirado de você e a sua ficha é apagada. É isso que Davi está dizendo. Isso só é possível em Jesus Cristo. Sem Jesus você não experimenta isso. Mas a segunda bênção que ele descreve aqui é a bênção de um coração puro. Davi fala da bênção de um coração puro. Não há muitas pessoas andando por aí com corações limpos hoje. A maioria dos nossos corações pesa contra nós. Nossas consciências nos condenam, nos sentimos sujos e manchados por dentro. E há mais isso, pessoas fazem com que nos sintamos assim. Ah, mas que bênção seria ter um coração puro. O versículo 2 do Salmo diz o seguinte: bem-aventurado aquele cujo pecado o Senhor não imputa contra ele, e em cujo espírito não há engano. Isso fala de uma pessoa com um coração puro diante de Deus. Deus não considera o pecado dessa pessoa contra ele, porque já considerou esse pecado em Cristo, na cruz. E o coração dessa pessoa é aberto e é honesto diante de Deus. Que imagem linda! Isso é o que acontece quando você expõe completamente o seu coração diante de Deus. Se há alguém para quem você não precisa esconder, com quem você deve conversar, abrir seu coração, confessar e falar de seus pecados, é o próprio Deus contra quem você pecou. Não há mais engano, não há mais esconderijo, você não precisa se esconder, não há mais jogos de esconde-esconde. Se você faz isso, você só traz tristeza e dor para você, mas se você reconhece, se você confessa, se você abre o seu coração, você recebe graça e perdão. Você abre o coração, você se torna totalmente vulnerável a Deus e Deus diz: eu não trago nenhuma acusação contra você, eu não coloco nenhum pecado na tua conta, você está perdoado, você está livre. Eu o perdoo. Ah, que coisa maravilhosa. Um registro limpo, um coração puro, andam juntos. Quando você coloca a sua fé em Jesus, Deus perdoa o seu pecado e limpa o seu coração. Bem-aventurado, como diz outra tradução, feliz, feliz aquele cujos pecados são cobertos. Feliz é o homem cujo pecado o Senhor não considera contra ele e em cujo espírito não há mais engano, não há mais dolo. Essa pessoa não esconde mais nada. Se você crê em Jesus, essas bênçãos são suas. Diante de Deus, você não precisa se sentir culpado. Mas se você não confia em Cristo, é aqui a oportunidade para você ter seu passado tratado, seu passado purificado e receber graça. Tenha um coração aberto e sincero. Diga a Deus: eu sou pecador. Eu pequei, eu falhei, eu fracassei, eu errei. Eu sou um pecador. E quando você for até Ele, o que você vai ouvir dele é: eu não vou imputar a maldade para você. Eu vou limpar a sua ficha. Eu vou cobrir. Eu vou apagar o seu passado. Creia em Jesus, confie nele. Essa é a felicidade daquele que é perdoado. Perdoado e feliz. Que Deus abençoe você. Se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado com essa mensagem, clica lá, compartilha, curta, comente e passe adiante o vídeo para outras pessoas que precisam ouvir a mensagem da graça. Seja bem-vindo ao canal Falando de Graça. Nós temos boas notícias para pessoas imperfeitas. Que Deus abençoe em nome de Jesus.